Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do pastor Nívio Fuschini Filho. O apóstolo Paulo nos traz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, aquela instrução na qual podemos afirmar que corresponde ao ápice da vida cristã, que é o exercício do amor. O próprio título que antecede a leitura desse capítulo diz: a suprema excelência do amor. Creio que não é por acaso que esse capítulo 13, o capítulo do amor chamado, foi colocado entre os capítulos 12 e 14, os quais falam sobre a importância dos dons espirituais. Pois esse capítulo 13 se encontra nessa posição na Bíblia Sagrada como um fiel da balança, ou seja, como devemos usar os dons espirituais e como deve ser de suma importância a nossa motivação para usá-los baseado no amor. Então o texto que eu quero ler, da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13, o versos 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Em algumas versões da Bíblia fala a caridade. E essa mensagem que queremos passar aos irmãos, aqueles que nos ouvem nesta manhã, por que o amor é maior que a fé e a esperança? Esta é uma pergunta. Então vamos analisar e responder a essa pergunta à luz da Bíblia Sagrada, no âmbito da vida eterna, sabendo que mesmo na nossa peregrinação nessa terra, o amor deve prevalecer, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 13, nos primeiros três versículos, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então nós queremos, nesses três tópicos aqui, nessas três palavras-chave, no versículo 13, 1 Coríntios 13, falar um pouco, começando com a fé. A fé, a definição da fé que o escritor aos Hebreus fala, capítulo 11, os versos 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com certeza, naquele glorioso dia, na presença do Senhor, não iremos mais precisar da fé, pois já estaremos desfrutando da presença do Senhor, conforme o apóstolo João fala na sua carta, primeira carta no capítulo 3, no versículo 2, que diz: mas sabemos que quando Ele, o Senhor, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A segunda palavra-chave, a esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, no versos 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse deve ser o nosso modo de viver no tempo da nossa peregrinação nesta terra, sendo paciente na tribulação e perseverando em oração. Mas, quando estivermos na presença do Senhor, não haverá mais necessidade de esperança, pois a esperança já foi alcançada, pois cremos nisso pela fé, naquilo que Deus afirma através da sua palavra, pois, como o próprio escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E na terceira e a última palavra que podemos ver, o amor, Romanos capítulo 8, onde diz ali o apóstolo Paulo, que é falado neste texto da palavra de Deus, o cântico da vitória, uma das passagens mais lindas na palavra de Deus, desde o versículo 31, que ele vai discorrendo aqui, o cântico da vitória, Deus é por nós. E nesses últimos versículos desse capítulo, versículo 38 e o 39, ele fala algo maravilhoso para os nossos corações, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É maravilhoso nós lermos essa palavra, a convicção do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixando registrado aqui na sua carta aos Romanos, e podemos nós ler isso e ser fortalecido, edificado na nossa fé. O amor é maior porque o amor jamais acaba. Estaremos sendo amados pelo Senhor de maneira a qual somente o nosso corpo glorificado poderá suportar a revelação da glória naquele dia, junto com o Senhor já. E o estaremos amando de uma maneira a qual, por certo, não há como se descrever, pois cabe a nós esperarmos aquele glorioso dia, suportando as aflições deste tempo presente, como o próprio apóstolo Paulo fala nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo teve um breve momento quando ele fala e cita aqui na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 12, um breve, momentâneo momento de reflexo, onde ele naquele dia foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz aqui no capítulo 12 das cartas ao segundo aos Coríntios, primeiros versículos, ele fala: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Algo tão sublime, a experiência do apóstolo Paulo, tão extraordinário. Ele não tinha nem, não se achava digno nem de falar que era ele mesmo que tinha tido essa experiência com o Senhor. Ele fala com muito cuidado, com muita humildade. Eu conheço um homem, na verdade era ele mesmo. Ele mesmo que Deus deu essa experiência para ele. Talvez inspirado nesse arrebatamento em espírito, ele pôde escrever em 1 Coríntios 2,9, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Glória a Deus. Com certeza, com uma experiência tão maravilhosa dessas, ele pôde suportar o que suportou, aquilo que na sua conversão Deus já havia falado para ele. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ali ele foi forjado, preparado por Deus para ser o que foi, um homem escrevendo grande parte do Novo Testamento e de uma grande importância através das suas cartas, e deixou registrado aqui na Bíblia Sagrada, a qual podemos estar aprendendo com essas instruções. Mas concluindo essa palavra, enquanto não chega o glorioso dia de estarmos na presença do Senhor, o amando na beleza da sua santidade, saibamos que Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade, perseverança na retidão, muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior, no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente, pelo Espírito Santo, é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ajude, ainda que com todas as nossas limitações e fraquezas, a obedecer o maior mandamento, onde o Senhor deixou registrado, Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus nos ajude
a obedecermos o maior mandamento, que é amar ao Senhor, e amamos ao Senhor quando obedecemos a palavra do Senhor. Você que nos ouve nesta manhã, seja incentivado e estimulado cada vez mais para você reconhecer no Senhor as maravilhas que Ele fez por nós, naquela cruz do Calvário, morrendo por amor a nós. E nós venhamos a retribuir este amor, vivendo uma vida em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele tem nos confiado, colocado em nossas mãos para realizar. E você que ainda não conhece o Senhor, ainda não teve uma experiência com o Senhor, entendendo e compreendendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele veio a esta terra com um propósito único de nos salvar, nos reconciliar com Deus e plantar em nossos corações a esperança de vida eterna. Você que nos ouve, ainda não tem essa esperança, ainda não deu um passo de fé, que você possa fazer isso nesta manhã, onde você estiver. No lugar que você se encontra, você pode, nesta hora, colocar suas vidas aos pés do Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor, crer que Ele é o Salvador e ter no seu coração esta fé, a fé salvífica plantada, e ter a esperança que nós temos, a esperança no porvir de vida eterna, e desfrutar naquele dia, quando passarmos para a eternidade, do amor de Deus para todo sempre. Isso não é exclusividade dos crentes, isso não é para este ou aquela pessoa, isso é para todos. Quando Deus veio aqui, através de Jesus, Ele amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode também, da maneira que nós nos alegramos na esperança, hoje esperamos ainda no porvir esta vida eterna, ainda que desfrutamos a nossa peregrinação aqui na terra, uma vida abençoada, uma vida de provisão do Senhor, a vida abundante que Ele nos promete ali em João 10:10, apesar de muitas vezes com dificuldades, com problemas, mas sabemos onde estamos alicerçados, nossos pés estão plantados na rocha que é Jesus Cristo. Você que nos ouve nesta manhã pode ter também essa esperança, então somente abrindo o seu coração, recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se arrependendo dos teus pecados e tendo essa esperança gloriosa de um dia estar desfrutando do amor de Deus para toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é a tua palavra que temos falado, palavra que alicerça a nossa fé, é a palavra de esperança, aqueles que não ainda deram um passo de fé, reconhecendo ao Senhor, como Salvador, que nesta manhã, Senhor, a tua palavra, aliada na preciosa operação do teu Espírito Santo, venha convencer aquele que nos ouve, que ainda não deu este passo de fé, a tomar esta posição, a crer no Senhor Jesus Cristo e se apropriar assim pela fé da vida eterna, desde agora, Senhor, e ter a esperança plantada no seu coração, de um dia estar na presença do Senhor e desfrutar do seu amor por toda uma eternidade. Faz assim, Pai, assim estamos orando pelo amor do teu santo nome. Eu sei que é a tua vontade que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Senhor, Senhor, que a tua palavra encontre espaço nesses corações, daqueles que não te conhecem, salvando, e daqueles que te conhecem, fortalecendo e edificando na fé. Pois estamos orando, crendo, confiando que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, pois oramos em nome de Jesus. Amém.